Olá! Esse seminário apresentará o artigo Temperaturas e substratos na germinação de sementes de Caesalpinia piramidalis, dos autores Cosmo Rufino de Lima, Mauro Vasconcelos Pacheco, Ricilane de Lucena Alcântara Bruno, Cibele dos Santos Ferrari, Joel Martins Braga Júnior e Amanda Kelly Dias Bezerra. Esse artigo foi publicado na Revista Brasileira de Sementes no ano de 2011 e será apresentado por mim, Donilton Inácio, André Bento, Aldanisa Pereira, Elisângela Aguiar, Felipe Araújo e Maria Thaís Ferreira. Caesalpinia piramidalis é popularmente conhecida como catingueira e essa espécie florestal ela é da família da Caesalpiniaceae. Essa planta é considerada endêmica do bioma caatinga, ou seja, só existe nesse bioma, podendo ser encontradas nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Para se determinar o nível de qualidade de uma semente, uma das formas utilizadas é submeter essas sementes a um teste de germinação. Esse teste ele é realizado sob condições de temperaturas, como também de substratos ideais para cada espécie. Como nós sabemos, o primeiro passo para a germinação de uma semente é justamente a absorção de água. E isso está diretamente relacionado a fatores ambientais, dentre elas, justamente a temperatura. Porém, essa temperatura não é igual para todas as espécies. Sementes de espécies diferentes têm faixas de temperaturas diferentes. Dentre os fatores que podem haver, um deles é justamente a localização geográfica, ou seja, onde essa espécie está localizada, vai aí ser um fator que vai diferenciar essa faixa de temperatura. Tem sido observado que o desempenho de sementes de espécies florestais em relação à temperatura ideal para a germinação pode ter aí uma variação. Espécies de plantas tropicais, por exemplo, têm uma germinação ideal na temperatura que varia entre 20 e 30 graus Celsius. E essa variação é justamente relacionada ao local o local de origem dessa espécie. Olha só os exemplos. Para determinadas espécies, esse desempenho germinativo das sementes ele pode ser favorecido aí, por temperaturas constantes, como é o exemplo a Dimorphandra mollis, ou pela alternância de temperatura, que no caso aí nós temos como exemplo o Croton floribundis. Mas algumas espécies elas podem apresentar uma insensibilidade ao regime de temperatura. E nós temos aí como exemplo a Cesaria silvestris e a Campomanesia adamantium. O substrato, assim como a temperatura, também influencia na imbibição de água pela semente. Isso é devido a características como o potencial hídrico e a condução térmica. O tipo de extrato ideal para a semente deve ser escolhido levando em conta exigências da semente em relação ao seu tamanho, à necessidade e à quantidade de água, a sua sensibilidade à luz, como também uma facilidade na hora da avaliação e na contagem das plântulas. Além do mais, esse substrato ele tem que ter uma boa disponibilidade, ele tem que ser livre de patógenos, como também de ervas daninhas, deve ter um pH ideal, assim como uma boa estrutura e uma boa textura. A capacidade de germinação das sementes é representado pela proporção daquelas que podem produzir plântulas em condições favoráveis. O desenvolvimento de métodos de análise de sementes da Caesalpinia piramidalis possibilita a avaliação das sementes que serão justamente utilizadas no plantio. Devido à falta de informações específicas em relação à germinação das sementes da Caesalpinia piramidalis, é importante o desenvolvimento, a criação de parâmetros para o teste das sementes dessa espécie. E tudo isso tem como objetivo, como foco, a padronização dos métodos e assim possibilitar a comparação dos resultados.
Então, o objetivo desse trabalho é avaliar o efeito da temperatura e do substrato na germinação das sementes da Cesalpínia piramidalis, a catingueira. Agora, nós vamos conhecer os materiais e métodos utilizados nesse estudo. Os materiais utilizados foram 20 sementes de Quercopina piramidalis, que é a semente da catingueira, areia, pó de coco e vermiculita, que seriam os 3 primeiros substratos. Posteriormente, foi utilizado também o papel toalha, água, hipoclorito de sódio, uma caixa acrílica de dimensões 11 de comprimento, 11 de largura e 11 de altura, autoclave, uma régua graduada em milímetros, uma estufa, uma balança de precisão usada em laboratório, uma câmera de BOD, métodos. Os frutos da quercopina foram retirados de 18 árvores, que a Quercopina piramidalis é a catingueira. Foram levadas para o laboratório de análise de sementes e logo após elas foram desinfectadas com hipoclorito de sódio a 5%. Elas ficaram na desinfecção com hipoclorito de sódio de 5% a 1 minuto. O teste de germinação da Quercopina piramidalis, que é a semente da catingueira, ela foi feita numa câmara de BOD com temperaturas de 25, 30 e 35 graus Celsius. Então, uma temperatura de 25 graus Celsius, outra de 30 e outra de 35 graus Celsius. Já a outra temperatura variou de 20 graus Celsius a 30 graus Celsius em uma estufa. E a outra temperatura foi de 20 graus Celsius a 35 graus Celsius. Bom, essas sementes foram dispostas na câmara de BOD, elas foram colocadas em uma caixa de acrílico, mas anteriormente essas caixas de acrílicos foram colocadas os substratos, que foi areia, uma caixa acrílica com areia, outra caixa acrílica com vermiculita e outra caixa acrílica com o pó de coco. Depois, posteriormente, a germinação também foi testada no papel toalha. Para uma melhor germinação, os substratos, areia, vermiculita e pó de coco, eles foram também esterilizados em uma estufa com temperatura de 120 graus Celsius por 2 horas. Anteriormente, para a germinação ser colocada na câmara de BOD, os substratos, a areia, vermiculita e o pó de coco, eles foram esterilizados a 120 graus Celsius em um autoclave. Então, colocou lá os 3 substratos para essa esterilização no autoclave. A umidade padrão dessas germinações para cada um desses 3 substratos foi 60% de umedecimento. Já o papel toalha foi usado uma umidade na proporção de 60% de 2,5 vezes, de acordo com a massa seca do papel. Então, seria bom também uma observação mais previamente no papel toalha, porque não poderia ficar nem muito encharcado e também nem ficar muito seco. Previamente à instalação do experimento, foi determinado o teor de água das sementes através do método de estufa a 105, mais ou menos 3 graus Celsius por 24 horas, utilizando-se 2 subamostras, com 20 sementes, cada uma dessas caixas acrílicas com os substratos. É importante a avaliação todos os dias. Então, o número de sementes, as 20 sementes que foram colocadas nos substratos, elas foram avaliadas diariamente, anotando-se como os critérios. O principal deles foi a germinação, como uma emergência, né? O aparecimento dos cotilédones e o surgimento também do hipocólito. Então, todas essas
Essas experiências com as 20 sementes de Quercopina piramidalis, elas eram analisadas todos os dias, né, mantendo a temperatura e a umidade que foi pedida nos procedimentos. E essa extrema urgência na germinação, elas eram sempre avaliadas e vistas como era que estava ocorrendo a germinação, como o aparecimento dos cotilédones e também do hipocólito, e sempre eram medidas, já tinha surgido o hipocólito, os cotilédones, como era que estavam. Então, foram avaliadas também as seguintes variáveis, como a germinação, correspondente à porcentagem total de sementes germinadas até o 13º dia após a semeadura. Então, em cada câmara de BLD, e também com esses substratos, eles foram avaliados todos os dias, mas no 13º dia foi vista essa urgência, né? No 13º dia ia ser vista essa urgência dessa germinação ter acontecido, né? De acordo com o substrato e também de acordo com a temperatura da câmara de BLD. Logo após a germinação da semente, o aparecimento da plântula, as plântulas normais de cada repetição foram adicionadas em sacos de papel e levadas à estufa com circulação em 65 graus Celsius. Logo após o aparecimento de radículas, né, é preciso a medição também, todos os dias, medir cada semente que estava em cada substrato, com uma régua graduada em milímetros para saber uma medição bem assim, como digamos, uma medição bem precisa. Bom, posteriormente, após o maior crescimento, as plântulas, elas foram pesadas, a pesagem ocorreu com a balança de precisão. Lembrando também que essa estufa com a circulação de 65 graus Celsius, ela tinha ventilação. O telhamento experimental utilizado foi inteiramente acaso com os tratamentos distribuídos em arranjo fatorial. 5 por 4, 5 temperaturas e 4 substratos, com 4 repetições de 25 sementes cada. As médias foram comparadas pelo teste de Tucker aos 5% de probabilidade. Resultados e discussões. Agora eu vou falar um pouco sobre os resultados e discussões dos testes realizados nas sementes de Caseopenia piramidalis, onde apresentaram um teor de água em torno de 11,6% para todas as variáveis avaliadas. Houve também um efeito significativo da interação entre as temperaturas e substratos. De acordo com os valores obtidos no teste de germinação contidos na tabela 1, que eu vou explicar mais à frente, observou-se que as temperaturas alternadas, tanto de 20 a 30 como de 20 a 35 graus, elas proporcionaram valores significativamente iguais ou superiores àqueles obtidos nas temperaturas constantes, seja independentemente do substrato utilizado. Aqui temos a tabela 1, que é a porcentagem de germinação, e a primeira contagem da germinação em porcentagem de sementes de Caseopenia piramidalis em diferentes substratos e temperaturas. Essa tabela eu dividi ela em duas partes e em dois gráficos. O primeiro gráfico vai falar sobre as temperaturas, os substratos e as porcentagens de germinação. A segunda parte vai falar sobre a primeira contagem da germinação, dos substratos e as porcentagens do mesmo. Bom, aqui é a primeira parte da tabela, que eu dividi ela em gráfico. Aqui temos os substratos, que é a areia, vermiculita, pó de coco e papel toalha. No centro dela temos todas as porcentagens de germinação, ou seja, todas as probabilidades da germinação ocorrer em determinado substrato e em determinada temperatura. Aqui a gente tem no lado esquerdo as legendas, onde a temperatura 25 graus está sendo representada pela temperatura, pela cor, no caso, pela cor azul,
A cor laranja representa 30 graus, a cor cinza representa a temperatura 35 graus, a cor amarela representa a temperatura de 20 a 30, a cor azul claro representa as temperaturas variáveis de 20 a 35. O substrato areia, da temperatura de 25 graus, ela tem 65% de chance de germinação. Na temperatura de 30 graus, ela tem 62%. Na temperatura de 35, ela tem 21%. Na temperatura de 20 a 30, ela tem 68%. Na temperatura de 20 a 35, ela tem 78%. Vale ressaltar que essas temperaturas que têm valores muito aproximados, elas são estatisticamente iguais. Um substrato vermiculita, na temperatura de 25 graus e de 30 graus, a probabilidade de germinação é 50%. Na temperatura de 35 graus é 42%, na temperatura de 20 a 30 é 62%, na temperatura de 20 a 35 ela é 60%. Já no substrato pó de coco, a temperatura de 25 graus ela é 48%, na temperatura 30 é 46%, na temperatura 35 ela é 31%, na temperatura 20 a 30 ela é 40%, na temperatura de 20 a 35 ela é 32%. Um substrato papel toalha, a temperatura de 25 graus ela é 39%, na temperaturas de 30 graus ela é 37%, na temperatura de 35 ela é 19%, e nas temperaturas de 20 a 30 graus, de 20 a 35 graus, a probabilidade de germinação é 34%. Aqui é a segunda parte da tabela, que é a parte de baixo, que é a primeira contagem da germinação em porcentagem, onde nós temos as temperaturas, temos as porcentagens e temos os substratos divididos em cores, de acordo com a legenda. A areia representada pela cor azul, vermiculita pela cor laranja, o pó de coco pela cor cinza, o papel toalha pela cor amarela. Como podemos observar, quando as sementes são submetidas às temperaturas de 25 graus no substrato areia, ela tem 39% de chance de germinação, na vermiculita 20%, no pó de coco 35%. Já na temperatura de 30 graus, a areia tem 22%, a vermiculita 13%, o pó de coco apenas 4%, o papel toalha 24%. Na temperatura de 35 graus, a areia tem 9%, vermiculita 12%, o pó de coco apenas 4%, o papel toalha 15%. Quando é submetida às temperaturas constantes de 20 a 30, a areia tem 62%, a vermiculita 46%, o pó de coco 24%, o papel toalha 34%. Quando a gente submete também ela às temperaturas de 20 a 35 graus, a areia tem 68%, a vermiculita 62%, o pó de coco 19% e por fim o papel toalha tem 34%. Bom, segundo os gráficos, segundo o gráfico com as informações retiradas da tabela, podemos observar que em relação aos diferentes substratos, as sementes semeadas entre a areia apresentaram germinação superior aos demais substratos quando foi introduzido nas temperaturas de 25 graus Celsius. Já para as temperaturas de 20 a 30, de 20 a 35 graus Celsius, as sementes semeadas no substrato areia, elas apresentaram germinação superior àquelas obtidas nos substratos pó de coco e papel toalha. Porém, vale ressaltar, pessoal, que estatisticamente ela é igual à germinação das sementes semeadas em vermiculita. Diante desses resultados obtidos nesses testes, nós podemos constatar que os substratos de areia e vermiculita, elas proporcionam condições mais adequadas para a germinação das sementes da referida espécie e que as plântulas da catingueira são capazes de se desenvolver em uma ampla faixa de temperatura. Bom, a segunda parte da tabela, que foi representada pelo gráfico, que é a primeira contagem da germinação,
podemos observar que as temperaturas de 20 a 30, exceto no substrato vermiculita, e de 20 a 35, proporcionam maior expressão do vigor independentemente do substrato testado. Dentre as temperaturas constantes, 25 graus com substrato papel toalha, demonstrou superioridade e não definiu das temperaturas alternadas. Já em relação aos diferentes substratos, a semeadura realizada em areia apresentou a germinação igual ou superior aos demais substratos em todas as temperaturas. Já para as temperaturas de 20 e 30 graus, as sementes semeadas em papel toalha apresentaram germinação superior àquelas obtidas no substrato vermiculita e pó de coco. Já na temperatura de 35 graus, somente o substrato pó de coco proporcionou menor porcentagem de germinação, diferentemente dos demais substratos. Ou seja, estatisticamente, somente o pó de coco ele é bastante inferior aos demais substratos. Não tem aquela diferença de estatística, ele é bem inferior mesmo. Por fim, podemos observar que os resultados obtidos no teste de germinação, no teste de primeira contagem de germinação, elas são de grande relevância para determinar a qualidade fisiológica das sementes. Obrigado. Então, tendo como objetivo avaliar o efeito da temperatura e do substrato na germinação de sementes de cesalpina, para valores médios obtidos no índice de velocidade de germinação da tabela 2, verifica-se que ambas as temperaturas alternadas proporcionaram valores significativos, valores significativamente iguais, ou seja, superiores àqueles obtidos nas temperaturas constantes. Independentemente do substrato testado, exceto a vermiculita, na temperatura de 20 graus e 30 graus, em relação aos diferentes substratos, aos diferentes tipos de solo, a areia foi capaz de proporcionar resultados superiores no índice de germinação da velocidade em todas as temperaturas, ou seja, o índice de velocidade germinativa ele foi superior, ele foi capaz de proporcionar resultados superiores. Dentre as temperaturas constantes, destaca-se de 35 graus, que foi onde todos os substratos proporcionaram resultados que não diferenciam entre si, bem como de 30 graus, por exemplo, na qual foi o pó de coco, o único substrato a deferir estatisticamente dos demais, onde proporcionou baixa velocidade de germinação das sementes. E dessa forma, os maiores valores do índice de germinação obtido, o índice de germinação é a velocidade obtida no substrato entre areia e vermiculita, possivelmente se deve a uma aeração adequada, onde a maior velocidade de germinação nos regimes de temperatura alternada indica que as sementes de cesalpina podem originar plântulas no campo, ou seja, capazes de suportar condições adversas do ambiente, de acordo com a tabela 2. E é perceptível que as sementes são submetidas a 35 graus, elas obtêm resultados inferiores, quando são comparadas às temperaturas de 20 e 30 graus e 20 e 35 graus, exceto, como já foi dito antes, no substrato de pó de coco, onde a alternância de temperatura ela simulou condições naturais do ambiente, na qual a espécie se encontra provavelmente que foi minimizado os danos causados pelo elevado estresse térmico que as sementes sofreram durante toda a germinação. Analisando a tabela 3, onde a gente vai observar, no caso, o comprimento da plântula e a massa da plântula de Caesalpina piramidalis, originadas de sementes semeadas em diferentes substratos e temperaturas, onde nós vamos ter os substratos de areia, vermiculita, pó de coco, papel toalha, nas temperaturas de 25, 30, 35, 20 a 30 graus e de 20 a 35 graus. Inicialmente, nós iremos analisar
o comprimento das plântulas, de acordo, né, com as temperaturas e os substratos descritos. Nota-se, né, que não houve diferença significativa entre as temperaturas utilizadas, exceto na temperatura de 35 graus, nos substratos de areia e papel toalha. Observando, né, a tabela, a gente pode comprovar isto ao analisar, né, a temperatura de 35 graus nos substratos de areia e papel toalha. Observamos que houve uma diferenciação, né, em relação às outras temperaturas, com relação aos outros substratos. O que levou, né, à redução nesta variável. Observando também que os dados obtidos referente aos substratos, né, de areia e o substrato de vermiculita, não houve diferença entre si. Ou seja, tanto no substrato de areia quanto no substrato de vermiculita, né, houve uma contribuição, né, para o aumento dos valores referente ao comprimento das plântulas. Ou seja, no substrato de areia e de vermiculita, o desenvolvimento do comprimento das plântulas vai ser bem mais desenvolvido. De acordo, né, a gente observando a tabela 3, né, a gente pode notar que os dados das massas secas das plântulas da catingueira, né, observa-se que a temperatura alternada de 20 a 35 graus Celsius proporcionou, né, resultados superiores àqueles obtidos nas demais temperaturas. Independentemente do substrato testado. Ou seja, a temperatura de 20 a 35 graus Celsius, ela é ideal, né, em todos os substratos que a tabela 3 nos traz. Não sendo diferente também da temperatura de 20 a 30 graus nos substratos areia e papel toalha. Assim como a temperatura de 25 graus Celsius. Quando o teste foi realizado, né, em papel toalha. Ou seja, em relação aos diferentes substratos, em areia, houve, né, no substrato areia, houve maior acúmulo de massa seca nas plântulas, em todas as temperaturas, não diferenciando do substrato vermiculita, nas temperaturas de 20, 30 e 20 a 35 graus Celsius. E pelo papel toalha, né, na temperatura de 25 graus. Nesse sentido, a gente pode observar que as temperaturas alternadas, elas favorecem tanto ao crescimento das plantas, quanto à transferência de massa seca dos cotilédonos, né, para o eixo embrionário.
Bem, pessoal, conforme apresentado anteriormente pelos nossos colegas, o artigo para estudo na realização do nosso seminário foi Temperaturas e Substratos na Germinação de Sementes de Caeseupina piramidalis, TLU. O experimento ele foi realizado em laboratório, em condições já previamente estudadas e favoráveis para a realização do experimento. Foi feito um que eles chamaram de arranjo fatorial 5x4. Nesse arranjo fatorial 5x4 foram 20 tratamentos, 5 temperaturas, que foram elas 20, 30, 35, 20, 30 e 20 e 35 graus Celsius. E 4 substratos: areia, vermiculita, pó de coco e papel toalha, em 4 repetições com 25 sementes. Foram avaliadas as variáveis germinação, primeira contagem de germinação, índice de velocidade de germinação, comprimento e massa seca de plântulas. O objetivo do experimento era avaliar o efeito da temperatura e dos substratos na germinação de sementes de Caeseupina piramidalis, TLU. Concluiu com esse experimento que as temperaturas de 20, 30, 20 e 35 graus Celsius e os substratos areia e vermiculita são de condições adequadas para a condução da realização de testes em sementes de Caeseupina piramidalis, TLU. Queremos agradecer a todos vocês pela atenção na apresentação e conclui assim a apresentação do nosso seminário.